Esqueci de dizer, né, um feliz 2021 para vocês. Um grande abraço, espero que a gente se dê bem nesse ano, tá bom? Adiante. Então, seguinte, o que a gente vem conversando, tá? Esse slide aí eu trouxe da aula do professor Aécio de Santa Maria, tá? Que ele também dá essa disciplina lá. E eu achei bem interessante essa imagem, tá? Porque resume bem o que eu tentei mostrar nas duas últimas aulas para vocês, tá? O que eu vinha mostrando para vocês lá, tentando chamar a atenção? Primeira coisa, a estrutura genérica de um sistema de medição, de um equipamento de medição ou de um sistema de medição em si, né? A estrutura, o circuito genérico, né? Então, aqui em cima está essa estrutura para vocês, ó, né? Então, tu vai ter aqui na esquerda, esse símbolo aqui está representando o que seria a ponteira, né? Que seria a tua ponteira de medição em si. E a primeira parte, após essa ponteira, é a parte de sensoriamento, né? Nesse caso aqui, ele foi chamado de atenuador, porque a gente entende que o sensor já vai ser uma rede de resistores, tá? Então aqui está aquela estrutura genérica de um sistema de medição que eu já vinha conversando para vocês, né? Uma parte de atenuação, que pode ser para redução, ou seja, um TC, um TP, enfim, alguma coisa nesse sentido. Parte de condicionamento de sinais, que é aquilo que eu vinha mostrando para vocês, né? Que tu vai botar um filtro, que tu vai ajeitar a amplitude, né, para que fique compatível a amplitude com aquela entrada AD de um microcontrolador, né. Daí eu tentei mostrar para vocês essas partes lá dentro de um multímetro, tá? E daí esse conversor AD vai então informar para dentro de um microcontrolador, ou melhor, esse AD já está dentro de um microcontrolador e vai ir para um display, tá? Essa é a estrutura genérica. E num voltímetro, especificamente, a gente tem o que está aqui embaixo, né? Então, o coração, como eu vinha dizendo para vocês, de qualquer sistema de medição, de qualquer equipamento, qualquer instrumento de medição, o coração dele é o chamado conversor AD, né? Ele que vai converter a tua medida analógica para um valor digital. E daí esse digital vai ser processado, né? Que ainda teria na sequência aqui, né? Teria uma CPU e essa CPU, então, informaria para um display, né? Então, o conversor AD, o coração, é quem faz a conversão do sinal analógico para digital, para a CPU poder processar e poder calcular todos os valores que tu quer, né? A entrada, né, desse conversor AD é o sinal condicionado já, né? É o sinal que passou por uma série de filtros, que passou por um ajuste de ganho. Aqui está sendo representado só por esse bloquinho chamado filtro passa-baixas, tá? O multímetro ainda, ele é capaz de medir sinais CC e AC, né? Então, eu estou indo de trás para frente aqui no nosso medidor, tá? Só para ficar diferente do que eu tinha falado em cima. Então, ele pode medir sinais CC e AC, e observa que ele tem essa chavezinha que escolhe qual medida tu está fazendo, né? Porque depende qual medida tu está fazendo, tu tem que dizer lá para o teu CPU para ele saber o que ele vai calcular. Então, se tu vai medir CC ou AC, né? Sendo que o AC a gente retifica, né? Esse bloquinho aqui representa a rede de retificação. Eu tinha mostrado dentro desse multímetro onde que estava a ponte de diodo retificadora, né? Então, tu retifica para fazer uma medida C na real. E aqui, bem na esquerda, é a escolha de escala, né? Então, por exemplo, se tu tá aqui essa rede de resistores que eu tinha mostrado lá para vocês também, que é uma série de resistores, né? Elas estão aqui para te definir a tua escala. Então, se a tensão é muito alta, né? Tu pega lá no último resistorzinho que tu vai fazer um divisor resistivo daqui de cima até aqui embaixo. Ah, não, mas a tensão que eu estou medindo é uma de escala baixa, então essa chavezinha aqui tu liga lá em cima, né? E daí tu mede uma tensão baixa, certo? Como que faz a comutação da chavezinha para escala baixa ou para escala alta, né? É girando o nosso botãozinho aqui, né? Girando o seletor desse multímetro. E daí eu mostrei lá por dentro para vocês que embaixo desse seletor aqui, o que tem na real é uma rede de contatos, e dependendo de como tu gira, ele vai fechar uma chave e abrir outra, né? Então, o que ele faz no diagrama aqui, que é conforme tu gira esse botão aqui numa escala de 600 volts para 200 milivolts, né? Quando tu põe o seletor aqui em 200 milivolts, né? A gente gira ele aqui e deixa ele alinhado com os 200 milivolts, o que esse seletor aqui na real faz, ele troca essa chavezinha lá para cima, né? E assim ele fica trocando para ajustar a escala para ficar compatível com a porta AD. Porque uma porta AD num microcontrolador, geralmente ela lê de 0 a 5 volts ou de 0 a 3,3, né? Então tu tem que
fazer esse ajuste aqui. Quando tu muda lá no botão, o que ele faz é mudar essa chavezinha de local, tá? Então é sempre a mesma coisa, né? O nosso sensor aqui, que foi chamado de atenuador, porque é uma rede de resistores, né? Se tu entra com uma tensão muito alta, tu mede lá embaixo, porque daí ele dividiu a tensão em todos os resistores, tu mediu uma tensão baixa. Entrou uma tensão baixa no circuito de condicionamento, né? Mas já é uma tensão baixa, eu tô medindo milivolts, então eu entro direto onde vai vir a ponteira. Não sei se ficou claro, aqui é onde estão as ponteiras, né? É a ponteira vermelha aqui no V e a ponteira preta aqui no comum, tá? E a mesma coisa é para o sensor de corrente, né? A gente viu que existe um resistor de uma resistência muito pequenininha, que na real ele é um jumper lá dentro, né? Ele é um fio de algum metal que não varia a resistência com a temperatura, né? Então aqui, geralmente, aqui esse resistorzinho de baixo, de 0.01, é aquele jumperzinho lá que a gente viu dentro do multímetro, tá? E dependendo da escala de corrente que tu vai medir, né, se é uma corrente menor que tu vai medir, tu coloca ela mais para cima aqui na tua escala, né? É a mesma coisinha, essa chavezinha vai mudar de contato aqui de acordo com a tua seleção aqui no multímetro, tá? E por que que tu vai botar mais para cima ou mais para baixo? Porque se tu põe mais aqui para cima, essa corrente vai passar por mais resistores até voltar para o comum. Se ela passa por mais resistores, ela gera uma tensão maior do que se estivesse só aqui embaixo, né? Então, quando tu vai medir corrente pequenininha, ele bota aqui em cima. Quando tu vai medir corrente alta, ele bota aqui embaixo, tá? Isso aqui tudo a gente faz na mão, né? Escolhe a escala na mão ali, né? Se tu vai medir milivolts, se tu vai medir microamperes, enfim. O fluke que vocês têm lá no laboratório, ele é automático, né? Então, essa chavezinha aqui, basicamente, é uma rede de transistores que vai selecionar ali em que ponto que ele vai conectar, tá? Então, só trouxe essa estrutura aqui para tentar relembrar aquilo que eu tinha conversado com vocês, e eu achei ela bem clean, né? Uma estrutura bem limpa aqui, que dá para enxergar direitinho as partes do multímetro em si, tá? E como eu falei, isso aqui é uma estrutura meio que genérica, né? Vai depois ver ohmímetro é bem parecido, amperímetro é bem parecido, assim vai, tá? Tranquilo? Nenhum ponto aqui, nenhuma consideração? Então, o que eu estava falando para vocês, a ideia aqui da gente conversar hoje é sobre as principais grandezas, características necessárias na análise e utilização de watímetros, tá? Watímetro, então, watt, né? Watt é medida de potência. Esse cara aqui, ele vai medir a potência de um circuito. A potência que uma certa carga está consumindo, a potência que um elemento está consumindo a partir de uma fonte, tá? Então é para isso que existe o watímetro. Eu trouxe aqui para vocês a primeira imagem aqui da esquerda, né? Isso aqui é um watímetro analógico, tá? Onde tu tem uma bobina móvel aqui, né? Um elemento mecânico que gira o ponteiro de acordo com a potência que ele está medindo, tá? Assim como eu falei lá no multímetro, tá? Lá nos voltímetros e amperímetros, isso aqui não é muito usual hoje em dia, tá? Tu ainda vai encontrar, tu ainda vai possivelmente em algum momento trabalhar com algum desses, tá? Mas ele tá para os sistemas de medição, assim como a válvula tá para a eletrônica, né? Então isso aqui já tá defasado, né? Isso aqui não se utiliza mais, tu não vai comprar um desses, só que tu seja muito saudosista, tá? O que a gente tem hoje, na real, são elementos digitais, assim como eu estava falando antes. E esses elementos digitais, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de um medidor de energia pequenininho aqui, bem simples, e outros para laboratório em si, né, aqui um da Minipa, esse aqui eu não vi qual marca que é, né, esses dois alicates aqui, que são, de fato, os medidores que tu vai usar se tu for medir potência, né. Esses caras aqui, alicate, eles são muito utilizados para quem trabalha com controle de qualidade de energia, né, quando tu vai fazer correção de fator de potência num chão de fábrica, uma coisa assim. E o que que muda, né? O que que muda desses caras aqui? Muda que a estrutura desses sistemas de medição digitais aqui é muito semelhante ao que a gente tinha antes, né? Tu vai ter uma unidade central de processamento, tu vai ter um conversor AD, só que o que vai entrar nesse conversor AD é uma medida de tensão e, ao mesmo tempo, uma medida de corrente. Então, o watímetro ele vai medir sempre essas duas grandezas ao mesmo tempo. Então, dentro, a tua CPU está sempre calculando, lendo, melhor dizendo, valor de tensão e valor de corrente. E internamente ele está calculando a potência, tá? Só que, o que que acontece? Esses caras, eles são um computadorzinho, né? Ele é um pequeno computador ali dentro, dedicado para fazer isso.
É um chip desenvolvido para fazer essa conta, né? Dedicado para ser conversão AD e dedicado para calcular a potência. Como tu já tem um chip ali, né? Então ele agrega muitas outras características. E essas características, essas funções que a gente vai dar uma conversadinha aqui, o porquê que elas são importantes e da onde que vêm, o que que elas significam, tá? Basicamente isso. Esse carinha pequenininho aqui que eu botei embaixo, ó, isso aqui é para medir potência consumida por um dispositivo, ou, por exemplo, tu tem um elemento, um motor, e tu quer saber o consumo daquele motor ou daquele dispositivo eletrônico lá, esse carinha aqui tu coloca em série na entrada do equipamento que tu quer medir, e ele vai te dar, né, além da potência, ele vai te dar tensão, corrente, claro, ele tem que ler os dois, e ainda a questão da energia, ele pode te fornecer, né, energia que ele vem consumindo no tempo. Esses outros aqui, ó, que são os alicates, né, esses dois aqui, o azulzinho, que é da Minipa, e esse outro pretinho aqui em cima que eu botei deitado, eles medem a corrente também, né, só que eles medem a corrente através desse alicate. E daí eu não sei se vocês já tiveram contato com um chamado alicate amperímetro, tá? Que o que que acontece com esse dispositivo? Ele mede a corrente de um condutor, né? Então, por exemplo, tu vai abraçar aqui com esse alicate o condutor, né? Ele tá passando aqui o condutor, e tu não tem que abrir o circuito para medir a corrente, né? Só de botar ele em volta, ele já mede a corrente que vai passar aqui nesse condutor, né? Isso aqui o que acontece é um sensor de efeito Hall, né? Que conforme está passando corrente no fio, gera fluxo magnético em volta, e esse fluxo, que é proporcional à corrente que está passando no fio, que induz lá na garrinha, né? Que induz na garra que está em volta dele, uma tensão, tá? E essa tensão gerada pelo campo induzido, que vai ser lida pelo AD, e daí tu tá lendo indiretamente, mas tu tá lendo a corrente que passou lá naquele fio, tá? Então tu tem uma medida de corrente e tu tem as medidas de tensão aqui embaixo, né? Então aqui nesse específico tu tem 4 possibilidades de medição de tensão, que na real é para te medir um sistema trifásico, né? Por isso que são 4 medidas. Importante vocês verem que tanto esse da Minipa quanto esse preto aqui, eles têm uma medida de corrente, tá? Eles têm um medidor de corrente, tá? Então tu vai medir sempre de uma fase por vez, né? Se tu estiver trabalhando em sistemas trifásicos. Ah, mas tu tá trabalhando no monofásico, beleza. Então tu mede a potência consumida por aquele motor monofásico ali, por exemplo, tá? Se a gente está falando de sistemas trifásicos, aí o troço encrespa um pouquinho, né? Porque daí tu precisa medir a corrente nas 3 fases. E como tu tem isso, geralmente o que acontece, esses medidores de potência, eles são mais do que só um medidor de potência para sistemas trifásicos. Eles medem a potência também, mas eles medem uma série de outras características, e daí ele deixa de se chamar watímetro, e ele começa a se chamar analisador de qualidade de energia, né? Então, que é esse exemplo que está aqui do lado, né? Analisador da qualidade de energia. Eu não sei se vocês já tocaram um desses, né? Se já viram um desses de perto, mas o que que acontece? Esse cara aqui é como se fosse um osciloscópio portátil, tá? E ele é dedicado para analisar a potência em cada uma das fases, tanto é que ele tem 3 ponteiras de corrente, olha aqui, né? 3 alicates para medir a corrente em cada uma das fases. Tem os 4 medidores de tensão, certo? Alguém sabe me dizer por que que são 4 ponteiras de tensão se o sistema é trifásico? Três fases neutro, perfeito. Isso aí. Exato, muito bom. Então é isso, né? Então um analisador de qualidade, ele vai medir, além de medir, né, o consumo por fase, ele vai medir a forma de onda de corrente por fase, ele vai medir o fator de potência por fase, distorção harmônica, e isso a gente vai conversar um pouquinho, o que que é cada um desses elementos que ele te traz, tá? Então, watímetros, geralmente a gente vai encontrar eles nesse formato aqui, alicate amperímetro, né, que é um alicate watímetro na real, né? Geralmente vai encontrar ele nesse formato. Esse aqui, tá? Provavelmente não. Ou ainda, sistemas de medição de energia para pequena potência, né? Então, esses caras aqui são circuitinhos baratinhos que tu compra para medição de energia, né? Ele vai medir,
pode medir consumo, enfim, vai medir para um equipamento ou para um circuito da tua casa ou em uma tomada da tua casa, tu vai deixar lá ele instaladinho, né? Tem uns que tem comunicação sem fio, que tu pode conectar no teu telefone, enfim, tem várias coisas, né? Quando tu fala a nível de laboratório, quando tu fala a nível de pesquisa e desenvolvimento, é esses caras aqui que interessam, né? Esses caras aqui eles respeitam normas, eles têm muito mais credibilidade e funcionalidade do que esses circuitinhos simples que a gente encontra na internet, tá? E quando o troço encrespa mais ainda, quando tu tá falando em potências bem maiores, a gente vai lá para um analisador de qualidade de energia, tá? Não estamos falando ainda na questão de subestações, né? Subestações, depois a gente vai conversar sobre TCs e TPs, tá? Que daí muda a parte de sensoriamento, né? Porque muda, em vez de ser um alicate amperímetro, vai ser um TC, tá? É isso que muda só. O resto continua toda a mesma ideia, tá? Então, antes de a gente falar um pouquinho mais sobre sobre esse watímetro aqui em específico, eu quero comentar um pouco sobre potência com vocês, tá? Falar um pouco sobre o que eles medem. Se eles medem watts, eles medem potência, tá? E eu acho que vocês, como é o nome desse pequeno, para pesquisar. Eu procurei por ele watímetro, tá? Watímetro digital eu coloquei, certo? E daí eu encontrei esse pequenininho aí. Ou tu pode colocar medidor de energia, né? Medidor de energia digital. Daí tu vai achar uma série desses caras, tá? Tá, Gustavo? Então, o que eu estava falando, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre potência e o que é importante a gente medir e saber de sistemas, né, da potência de sistemas, né? Conversar sobre o que é, qual a definição matemática, essas coisas. Porque daí isso aí vai embasar a importância de um watímetro ou não, né? Tu saber escolher um watímetro ou tu saber para que ele serve, de fato, tá? Eu acho que vocês estão fazendo circuitos 2, né? É isso? Quem não está fazendo essa atrasada, né? Eu acredito que agora vocês estejam fazendo circuitos 2, uma coisa assim, ou um. Acho que não estão fazendo eletrônica ainda, eu não lembro se eu já perguntei isso para vocês, tá? Beleza. Aí os retardatários, ó, que ficam deixando a disciplina para depois, tá? Então é o seguinte, esse papo de potência, ele já foi visto, na real, né, em circuitos. E em circuitos 2 vocês vão estudar bem mais a fundo, tá? Mas eu vou dar uma pincelada por cima, porque é o que importa aqui para nós, tá? Então, vamos lá. Potência, tá? O que é potência em si? Então, se vocês já fizeram, né, vocês são os manjão aí, são o filho do João Sabedão, o que é potência? Como é que eu calculo potência? Né? Vocês sabem? Como é que eu calculo potência? Um ponto para quem me disser. Como é que eu calculo isso? Como é que eu calculo num circuito elétrico isso? Tá, energia por tempo, isso pode ser. Tá certo, tá certo. Então, toma aqui o teu ponto, ó. Toma aí um ponto para ti. O que é potência, tá? Se a gente pegar, por exemplo, esse desenho que eu coloquei aqui, tá? A potência, né? A gente define lá, a definição de potência em si, a gente vem lá desde esse circuito que é a tensão vezes a corrente, né? Isso aí é a potência em qualquer elemento, não interessa o elemento que tu estiver analisando, seja uma fonte, seja um resistor, seja uma impedância, seja o que for, potência é sempre tensão vezes corrente, tá? Sempre vai ser isso aqui, tá? Deixa eu frisar bem isso aqui, tá? Sempre vai ser isso. E aí, se tu pega, por exemplo, um foque desses aqui, quem que já usou um foquezinho desses aqui? Você sabe o que é aquela lâmpada ali? Sabe? Um foque desses aqui, ó. Quem é que já caçou ratão aí? Quem é que já caçou capivara? Quem é que já saiu de noite? Eu Aí, ó. nunca usei. Um foquezinho desses aí, ó.
é muito útil, tá? É ligar na bateria uma lâmpada 12 volts, tá? Tem as jacarezinhas aqui, para ligar na bateria do carro lá, enquanto tu tá pescando, enquanto tu tá caçando, enfim, tá? Mas isso é uma lâmpada, né? É uma lâmpada, é um resistor, tu liga numa bateria 12 volts, né? Então, o que a gente tem, né, se for representar a ligação dessa lâmpada, na real, o que a gente tem é isso aqui, tá? Uma bateria 12 volts alimentando uma carga de, sei lá, 10 ohms, não sei qual é a resistência desse cara aqui de fato. O que que acontece quando tu liga essa lâmpada, que é uma resistência, numa bateria? Acontece que essa resistência, essa carga, vai drenar corrente desta fonte, vai drenar uma corrente aqui, né? Em específico, nesse caso aqui, ela vale 1,2 amperes, tá? Whatever os valores, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, essa lâmpada, ela vai gerar trabalho, ela vai gerar luz e vai gerar calor. E esse trabalho que ela gera é relacionado à potência dessa lâmpada, né? Então, a potência dissipada por essa lâmpada, ela é a tensão vezes a corrente. Bem simples, né? Tensão vezes a corrente. Show de bola, tá? Isso aqui dá quanto? 144? Não sei se é isso, tá? Aí, ó, eu sou bom na matemática ainda. Então, isso é a potência daquele elemento. Simples assim, tá? Só que o que que acontece? O que que acontece? Aqui a gente está conversando de uma grandeza CC, certo? A gente está falando de uma grandeza CC, a fonte é CC, a corrente é CC, são correntes contínuas, tá? E até aí tudo bem. Só que eu quero chamar a atenção de vocês que é o seguinte, ó, essa expressão aqui, ó, que é o cálculo da potência, não está errada, tá? Mas o que que acontece? Isso aqui é um caso específico para o cálculo em corrente contínua, tá? Só que as nossas grandezas, elas não são só contínuas, tá? O que a gente tem na real é que potência é a potência instantânea no tempo, porque as nossas fontes, elas vão variar no tempo, as nossas cargas vão variar no tempo. Então, potência vai ser sempre tensão vezes corrente, sempre tensão vezes corrente. Só que esse caso aqui que eu escrevi para vocês, que é o que a gente sempre vê, isso aí é um caso específico dessa equação aqui, ó. É um caso específico dela, onde a tensão é contínua, que é 12 volts contínuo, e a corrente é contínua, que é 1,2 ampere contínuo, tá? Então, beleza, é tudo contínuo. É só multiplicar e ponto, tá? Para quando for CC, é isso. Só que o que é que acontece é que as nossas grandezas não são só CC, tá? Nossas grandezas são CA, são variantes no tempo. Tanto é que a nossa rede é variante no tempo, né? Então, essa expressão aqui, ó, que eu acabei de escrever para vocês, a potência instantânea é a tensão instantânea vezes a corrente instantânea. Isso aqui é a potência instantânea. Potência instantânea, tá? Ela é a potência instantânea do teu circuito. Tá? Isso aqui é a definição que mais vale. Todo o resto vem disso aí. Todo o resto de definições vem daí. Essa é a equação mais primordial aqui para nossa análise, tá? Beleza, então eu estou dizendo que essa potência ela vai variar no tempo, porque ela depende da tensão e da corrente, e se essas duas grandezas variam no tempo, a nossa potência também varia no tempo. Caso específico, se elas fossem CC, beleza, P vezes V vezes I. Nice. Beleza. Mas o que que acontece se eu estou trabalhando com cargas, com tensão, né, com uma tensão no tempo, né, o VDT, né, aqui que é essa azul clarinha aqui, ó, VDT, se ela é alternada, se ela é a rede, por exemplo, né, o que que muda na nossa análise? Daí, como é uma grandeza variante no tempo, a análise de potência ela depende da característica da carga que tu está alimentando. Daí tu pode ter cargas indutivas, capacitivas, resistivas e cargas não lineares, tá? Então, por exemplo, eu botei aqui o primeiro ponto, que é a carga resistiva, tá? E se eu quiser saber qual é a potência nessa carga agora? Bom, no exemplo anterior, eu multipliquei tensão por corrente. E nesse caso aqui, como é que eu calculo, por exemplo, a potência dessa lâmpada? Ou a potência desse chuveiro, que são cargas resistivas e que a gente alimenta através da rede. Como é que eu calculo a potência nesses elementos? Como é que eu acho a potência nesses elementos? Como é que eu calculo potência em qualquer coisa? Né? Lembrando que a gente está falando de potência, porque a gente vai falar de um instrumento que mede potência. Como que eu calculo potência em qualquer coisa? Sempre tensão vezes corrente, né?
Sempre tensão vezes corrente. Então, a potência no tempo, em qualquer um desses elementos, vai ser a tensão que multiplica a corrente. Tá, muito bom. É isso aí, show de bola. Mas e aí, o que que a gente tem? Ah, mas a gente tem que a tensão é senoidal e que a corrente é senoidal, né? Porque, por que que a corrente é senoidal? A tensão é a rede, tu não tem controle sobre a tensão. É do jeito que eles te fornecem, é do jeito que tu tem que usar. Só que no momento que tu aplica essa tensão senoidal numa carga resistiva, a corrente é o reflexo dela, né? A corrente é o reflexo dela. Então a corrente também segue senoidal bonitinho, tá? Tranquilo? É uma constante, né? Tu tá multiplicando por uma constante. Se a minha resistência é 10, multiplica 1 ampere por 10, vai ter um seno multiplicado por 10, e assim vai. E o que que tu tem aqui, então? Tu vai ter um seno, que é a corrente, que multiplica outro seno, que é a tensão. A nossa potência, que é o que a gente está interessado aqui, ela é um produto de dois senos. Na real, o que a gente vai ter aqui, ó, vamos ver se eu consigo, meus dots desenhísticos aqui me ajudam a fazer um produto de seno aqui, ó. Vai ser algo mais ou menos assim. Aí, ó, que troço, hein? Desenho muito. Tá? A potência, em função do tempo, ela vai ser algo mais ou menos assim, ó. Tá? Que é o produto desses dois senos aqui, do azul claro com azul escuro. No gráfico tem que considerar o ripple? Não, na real, a potência aqui é um produto de dois senos. Tu vai ter como se fosse o jeitão de um seno quadrático, né? Ele vira todo positivo, porque aqui tu tem tensão e corrente positiva, então, mais vezes mais dá mais. Aqui tu tem os dois negativos, então dá mais, né? Então, por isso que ele fica todo positivo, tá? Acontece que agora a tua potência, ela é pulsante no tempo. Ela é pulsante, né? Quando a corrente e a tensão chegam no pico, tu vai ter o pico de potência. Quando a tensão e a corrente são zero, né, que é aqui no cruzamento, a potência vai ser zero. Por isso que a potência é pulsante. E a potência é completamente positiva. O que que significa essa potência ser completamente positiva? Significa que esses elementos, eles estão consumindo energia. Significa que eles estão gastando toda a energia que eles drenam da rede, drenam da fonte, eles estão dissipando na forma de calor, na forma de luz, enfim, tá? Eles estão transformando toda essa energia em trabalho. Isso que significa a nossa potência ser sempre positiva, tá? Beleza, é assim que fica o gráfico da nossa potência, tá? O gráfico é esse gráfico vermelho aqui, né? É um produto de dois senos, vai ficar algo mais ou menos assim, tá? Claro que bonito e igual de um período para o outro, tá? Enfim, uma coisa assim, bem bonitinho. E daí o que que acontece? Qual que é o valor da potência agora? Quando eu perguntar, qual é a potência desse chuveiro então? Qual que é o valor? É o valor de pico aqui? Qual que é? É o valor RMS? Qual que é? Qual que é o valor da potência daquele chuveiro então? Se a potência é variante no tempo, porque a tensão e a corrente naquele elemento variam no tempo. Então a potência varia no tempo, e é aquele desenho vermelho que eu coloquei. Mas ela está variando no tempo. Mas se eu perguntar, qual que é a potência da minha lâmpada? Qual que vai ser em função daquele gráfico que eu desenhei? RMS? Quem diz outro? Quem diz mais? Todo mundo concorda? Quem cala concorda? Não é assim o ditado. Qual que é a potência? A potência nesse elemento, na real, a potência nesse elemento aqui vai ser a potência média. Vai ser na média qual que é a potência que ele está fornecendo. Então a gente vai ter que calcular o valor médio dessa forma de onda vermelha. A potência daquela lâmpada ou a potência daquele chuveiro, na real, é o valor médio desse produto aqui. Eu ainda posso escrever assim, ó, é o P em função do tempo. Essa letra tinha que ser minúscula, tá? Para ficar diferenciando mais, tá? Tinha que ser um Pzinho minúsculo assim, ó. P em função do tempo, AVG, do inglês average, né? Do valor médio. E como que eu calculo o valor médio de alguma coisa? Vocês lembram como é que calcula o valor médio de alguma coisa? Então, no quinto, sexto semestre aí, alguns no 12º semestre, acho que vocês já sabem como é que calcula o valor médio, não sabe? Não lembra?
Nunca nem vi. Sério que ninguém vai dizer? A potência daqueles elementos ali é o valor médio da potência instantânea, né? Então, deixa eu pegar outra cor aqui. A potência, por exemplo, da lâmpada ou a potência daquele chuveiro ali é o valor médio da potência instantânea. A potência instantânea é esse gráfico vermelho, que é o produto do azul claro com o azul escuro. Como é que eu calculo o valor médio daquele produto ali? O valor médio de qualquer grandeza, sempre, o valor médio de qualquer grandeza é soma quanto tem e divide por tudo, não é? Soma tudo e divide por quantos são, melhor dizendo. Soma tudo é integral, divide por quantos é dividir pelo período. Então é a integral no tempo. Tá? 1 pelo período, integral de 0 ao período do valor instantâneo. Certo? Isso é valor médio, isso é definição de valor médio. É tu somar tudo e dividir por quantos são. O somar tudo para nós, para quem já fez cálculo, é integral, e dividir pelo período, né? Então isso é a definição de potência, tá? É a definição de uma potência, é a definição da potência média em uma carga resistiva, tá? A potência de um elemento vai ser sempre o valor médio da potência instantânea, tá? Ainda em cima dessa equação aqui, a gente pode trabalhar ela um pouquinho e dizer então que essa potência vai ser 1 pelo período, integral de 0 ao período, da potência, que é a tensão que multiplica a corrente. Tá? Só substituir o que é potência. Beleza? Ah, mas a gente está falando de uma carga resistiva. Se a gente está falando de uma carga resistiva, existe uma relação bem definida entre tensão e corrente. A gente sabe que a tensão é a resistência vezes a corrente, certo? Então, vou trocar aqui o que é tensão. Tensão é resistência vezes corrente. Então, eu posso reescrever esse cara aqui como sendo 1 pelo período integral da resistência que multiplica a corrente, isso aqui é a tensão, que multiplica a corrente de novo. Então, essa corrente aqui vai ao quadrado. dt. Certo? Essa resistência aqui é constante. Então, eu posso reescrever essa equação aqui da seguinte forma. P, eu tiro aquele R para fora, que multiplica 1 pelo período, integral de 0 ao período, da corrente ao quadrado, em função do tempo. Tá? Deixa eu chamar a atenção para essa equação aqui. Tá? Dá uma olhadinha nessa equação aqui. Ó. Se a gente está falando de carga resistiva, se a gente está falando de um resistor, que é o caso dessa equação aqui, ó, é a resistência que multiplica 1 pelo período, integral de 0 ao período, do valor da corrente ao quadrado. Beleza? E aí, em cima dessa equação aqui, que o pessoal disse o seguinte, então, a potência numa carga resistiva, ela depende da resistência, óbvio, e depende do quadrado da corrente, tá? E daí, em cima dessa equação, eles fizeram uma certa definição. Te liga naquela integral ali, ó. Te liga nessa integral aqui, ó. Te liga nisso aqui, ó. Te liga nisso aqui. O que eles disseram? É proporcional a essa integral da corrente ao quadrado? Então, vamos definir um valor aqui, ó. Vamos definir que isso aqui é uma grandeza para nós. Isso aqui vai ser chamado de uma corrente que circula no resistor. É um valor daquela corrente, é um valor associado àquela corrente. Mas não é o valor médio, é o chamado valor RMS, e como está ao quadrado, eles botaram um quadrado aqui. Tá? Certo? E daí vem a definição de corrente RMS, que é raiz de 1 pelo período integral do valor instantâneo ao quadrado. Tá? E daí, o que a gente tem? Que para um resistor, para uma carga resistiva, sempre, a potência num resistor vai ser a resistência que multiplica a corrente RMS ao quadrado. Certo?
Agora sim, tu é capaz de calcular a potência em qualquer elemento resistivo. Qualquer coisa que é resistivo e que está sendo alimentado por uma fonte variante no tempo, tu calcula a potência naquele elemento como o valor da impedância, que é a resistência, que multiplica a corrente RMS ao quadrado. Sempre. Tá? A gente usa o valor RMS da corrente para achar a potência. Tá? Então, quando a gente fala de valores CC, tá? O valor RMS se torna igual ao próprio valor CC, tá? Porque ele não varia no tempo, certo? Daí tudo bem, daí aquela equação que a gente viu antes é válida. Mas quando a gente fala de sinais variantes no tempo, a corrente que a gente utiliza para o cálculo da potência é o valor RMS dessa corrente, tá? É o valor RMS dessa corrente. E isso é muito importante, tá? Isso é muito importante, que a gente vai sempre calcular a potência num resistor através da corrente RMS, tá? Isso aqui ainda recebe um nome. Como é uma carga resistiva, toda essa potência está sendo dissipada na nossa carga. Ou está gerando trabalho, ou está gerando calor, ou está gerando luz. Toda ela está sendo utilizada, né, entre aspas, assim. Então, o nome que foi dado para essa potência é a chamada potência ativa, tá? Porque ela está gerando trabalho de fato, certo? Por ela estar gerando trabalho efetivamente, certo? Entendesse? Entendesse isso? Tá? Então, a potência em cima de uma carga resistiva é sempre a chamada potência ativa. Carga resistiva sempre vai ter potência ativa. Como é que eu calculo a potência ativa numa carga resistiva? O valor da resistência vezes a corrente RMS ao quadrado. Tá? Da onde que vem esse RMS? É a resolução daquela integral, né? É a definição daquela integral que vem lá do valor médio, tá? Valor médio da potência, tá bom? Aqui eu ainda quero comentar um negocinho com relação a essa potência ativa aqui, tá? Beleza, potência ativa, carga resistiva, parari, parará. Eu quero comentar mais um negócio. O que que significa esse valor RMS, tá? Valor RMS, tá? O que que significa fisicamente isso, tá? O que que significa fisicamente esse carinha aqui para nós, tá? Imagina o seguinte, tá? O que que ele quer dizer para nós? Imagina o seguinte, tu vai aplicar uma certa tensão, né? Vamos dizer assim, uma certa tensão, digamos lá no teu chuveiro, uma tensão no teu chuveiro, tá? A tensão é a rede, então é alternada, né? VDT, e a resistência do teu chuveiro. Quando tu ligar o teu chuveiro na rede, ele vai drenar uma corrente e vai circular uma corrente aqui, IDT, tá? Quando tu fizer isso, aquela resistência do chuveiro vai esquentar um certo montante de água num certo tempo. Tranquilo? Beleza? Tranquilo. Isso que acontece. Mas eu posso fazer a mesma coisa com uma fonte CC, não posso? Se eu ligar uma fonte CC numa resistência, essa resistência vai esquentar, eu posso ligar esse meu chuveiro com tensão CC também. Não posso? Concordam comigo? Também posso ligar esse meu elemento resistivo que foi feito para esquentar através de uma tensão CC, tá? O que que significa o valor RMS de uma certa forma de onda? Significa o seguinte, se eu ligar esse meu circuito da direita aqui com um valor, digamos, né? Vamos botar aqui, ó. Digamos que seja, sei lá, 10 amperes, tá? 10 amperes. CC, né? Esse circuitinho da direita aqui. Esse meu resistor, ele vai esquentar uma certa quantidade, tá? Sei lá, vai esquentar 10 graus, por exemplo, tá? Vai esquentar. O que que significa o valor RMS dessa forma de onda decorrente, né? Então, se a gente tem essa corrente aqui, ó, no circuito da esquerda, o valor RMS dela é o que vai esquentar a mesma quantidade que esses 10 amperes. Então, por exemplo, ó, aqui tá a forma de onda da corrente aqui, ó, essa aqui. Tá? Ela é variante no tempo. Eu dizer que essa forma de onda roxa tem um valor RMS igual a 10 amperes, significa eu dizer o seguinte, que essa forma de onda roxa esquenta a minha resistência a mesma quantia que essa forma de onda contínua. Isso que fisicamente significa o quê? Se eu alimentar o meu resistor com 10 amperes RMS, vai esquentar a mesma coisa
se eu alimentar ele com 10 amperes contínuos, tá? É isso que significa fisicamente um valor RMS, tá? Ou um valor eficaz também, né? É isso que significa fisicamente. Se a nossa rede, por exemplo, né? O que significa isso? Significa que se eu alimentar o meu circuito resistivo com 220 volts contínuo, é a mesma coisa que eu ligar direto na rede, tá? É isso que significa fisicamente o valor RMS, tá? É daí que vem o conceito de valor eficaz, tá bom? Lembram disso? Não sei se vocês chegaram a ver assim já. Foi assim? Não foi? Não? O que eu quero que fique dessa primeira conversa aqui numa carga resistiva, tá? O que o nosso medidor tem que dizer, então? Ele tem que estar interessado em certas características. A primeira coisa do nosso medidor é que ele tem que ser capaz de medir potência ativa, certo? E ainda, ele tem que ser capaz de medir valor de corrente RMS. Por quê? Porque para uma carga resistiva, a gente tem que medir valor RMS de corrente. E a potência em cima dessa carga resistiva é a potência ativa. Então, o nosso medidor, ele tem que nos informar esses dois valores aqui, tá? Então, quando a gente fala em watímetro, quando a gente fala em medidor de potência, essas grandezas são importantes, tá bom? Tá certo. Bom, beleza, a gente falou numa carga resistiva, mas o que muda se a gente fala de cargas que não são puramente resistivas, que não são um resistor só, que transformam toda a energia que eles drenam da fonte em trabalho? Se a gente pegar, por exemplo, uma carga indutiva, que são o maior exemplo de cargas indutivas são motores, né? Porque eles são, de fato, um indutor. Se tu pegar essas cargas, elas não convertem toda a energia que eles drenam da rede, eles não convertem toda em trabalho, não convertem toda em vento, digamos, né? Ele gasta parte dessa energia alimentando o núcleo e depois ele fornece essa energia de volta para a rede, né? E isso aí é o conceito de energia reativa, tá? O que a gente tem, né? Aqui, por exemplo, ó, nesse gráfico que eu trouxe aqui para você, semelhante ao que eu tinha mostrado antes, a gente tem aqui, ó, a corrente do motor e a tensão que tu está aplicando nele, né? Então, o que a gente tem na real é um circuito alimentado direto por uma tensão AC, né? Tu está alimentando o motor lá, tá? Se tu aplica uma tensão senoidal, que é essa tensão em azul clarinho aqui, tá? Essa é a tensão que tu tá aplicando, né? Esse V aqui é a fonte de tensão. Se tu aplica essa tensão em um motor, né? Digamos um M aqui, ó, um M de motor, ele vai drenar uma certa corrente da rede. Ele vai drenar uma certa corrente, né? Então tá aplicando uma tensão e ele tá drenando a corrente. E a corrente, ela é senoidal também, é uma carga indutiva, tá? Ela é senoidal, só que ela é defasada, tá? Só que a corrente não está perfeitamente em fase com a tensão, diferente de uma carga resistiva, né? Que onde os dois estão em fase. Por que isso? Por que isso acontece? Porque se tu lembrar lá de indutores, né? A relação entre tensão e corrente num indutor é diferente da relação tensão e corrente num resistor. Num resistor é uma constante que independe de frequência, independe de variação no tempo. É sempre V igual a RI, tá? Num indutor, não é assim. Ele é dado pela derivada, né? Então, tu sofre uma... Ele não é uma constante, ele é a derivada um do outro, certo? Então, isso retrata para nós, como a nossa tensão é senoidal, retrata numa defasagem entre tensão e corrente. O que é a defasagem? Ah, tu tá no pico da rede, mas o pico da corrente não tá ali, tá? É isso que significa, eles não estão em fase. E qual que é a primeira consequência disso? Qual é que é a primeira consequência da tensão e da corrente não estarem em fase? Bom, é na potência, né? Se a nossa potência instantânea, ela é a tensão no tempo vezes a corrente no tempo, o produto dos dois agora é um pouco diferente. Antes a gente tinha sempre que quando a tensão era positiva, a corrente era positiva. Logo, o produto dos dois dava positivo. Quando a tensão era negativa, a corrente era negativa. Então, o produto era positivo. Então, tu tinha sempre potência positiva no teu circuito, uma carga resistiva. Já na carga indutiva, não é a mesma coisa, né? Por quê?
Porque essa defasagem fez acontecer o quê? Olha aqui, ó, por exemplo, ó, aqui, ó, a partir desse ponto, a tua corrente é positiva, ó, a partir dessa linha aqui, né, ó, o gráfico azul escuro, que é a corrente, é positiva, mas a tensão é negativa. Ó, a tensão tá para baixo, que é o azul clarinho, ó, tensão é negativa, o zero tá aqui, né, o zero tá aqui, ó, aqui tá o eixo. Então aqui tá a tensão negativa. E ela vai permanecer negativa até aqui, ó, até esse valor aqui, ó. A partir dali que ela vira positiva, e daí tu vai ter tensão e corrente positivas ao mesmo tempo. Então, olha aqui, ó, aqui tu tem a corrente positiva, que é esse eixo aqui, né, que é esse azul escuro, e tu tem a tensão negativa. Tu tem tensão positiva e corrente negativa. Quando tu multiplicar os dois, vai te dar uma potência negativa, né, mais vezes menos dá menos. Então vai te dar uma potência negativa em cima desse elemento. O que significa? Ó, eu estou dizendo a tensão e corrente no motor. O que significa que a potência dele é negativa? Significa que ele não está absorvendo essa potência, que ele está devolvendo essa energia para a rede, certo? Ele devolvendo parte da energia que ele drenou da rede, ele está devolvendo. Esse é o princípio de um elemento reativo, né? Tanto o capacitor como o indutor fazem isso, eles acumulam e depois devolvem. Eles nunca consomem, né? Mas o ventilador em si, ele não é puramente indutivo, né? Ele tem uma característica resistiva também, então certa parte ele consome para converter em trabalho. Mas parte da energia ele não consome. Ele puxa e devolve. Ele puxa e devolve, né? Então tu vai ter em partes tu vai ter potência positiva e em partes tu vai ter potência negativa. Na real, o que a gente tem aqui é que agora esse meu circuito, ele não vai ter só potência ativa, ele não vai ter só potência transformada em trabalho. Ele vai ter a potência ativa também, né, que é a chamada P, potência ativa, também vai ter a potência ativa, só que como em momentos ele vai devolver energia, ele vai ter uma potência reativa também, tá? Que é quando ele devolve energia para a rede, que é quando esse intervalo de tempo aqui, por exemplo, que eu destaquei. Vai ter mais e menos, então tu vai ter potência negativa, que significa que ele está devolvendo energia para a rede, tá? Então tu vai ter uma chamada potência reativa, que é aquela potência que ele devolve para o sistema, que é aquela que fica batendo e voltando, batendo e voltando. Tá? Ela vem, magnetiza o núcleo e volta para a rede, tá? E essa potência fica circulando, ela ocupa os cabos, ocupa tudo, porque ela tem que circular por algum lugar, só que ela não gera trabalho. Então ela é chamada reativa, tá bom? E como tu tem essas duas potências, a gente pode definir uma terceira, que é a junção das duas, né? Que é a potência aparente. Tá? A potência ativa, para diferenciar, né? Na real, todas elas é tensão vezes corrente, todas elas é watt, só que a gente diz que a potência ativa é medida em watts, a reativa em VAR e a aparente VA, né? A potência ativa a gente denota pela letra P, a reativa pela letra Q e a aparente por S. As três potências são a mesma coisa, elas fazem parte do mesmo sistema. E elas estão interligadas entre si, né? A gente sabe que a potência aparente é a soma vetorial da potência ativa com a potência reativa, tá? Vocês viram isso, né? Eu não estou atravancando o conteúdo com vocês, né? Vocês viram isso aí já. Se não viram, vão ver, tá? Beleza. Tá? Então, tu tem essas três potências, tu tem essa característica, né, entre elas. E isso aí, como a gente tem cargas indutivas, o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Que isso aqui também é de interesse do nosso medidor. O nosso medidor vai ter que saber, vai ter que ser capaz de medir watts, VAR e VA. Nosso medidor vai ter que dar um check em cada um desses aqui, vai ter que mostrar para nós o que é isso. Porque tu tem cargas indutivas também, tá certo? Ainda nesse cenário aqui, a potência ativa, né, que vocês já sabem, essa aqui é a potência que é de fato transformada em trabalho, é a potência útil para nós. Como isso aqui é a potência útil para nós, existe uma certa definição, que é o seguinte, ó, a potência que a gente drena da rede é a potência ativa e a reativa, tá? Então é a soma vetorial das duas, que é o S.
E daí existe uma certa definição para nós, que é o chamado fator de potência. Tá? O que é o fator de potência? Fator de potência é o que diz para nós quantos por cento da potência total, que é a aparente, que a gente drena da rede, que é transformada em trabalho. É isso que o fator de potência diz para nós. Quantos por cento de toda a potência que eu dreno é transformada em trabalho, tá? É a potência ativa. Isso é fator de potência, tá? Por isso que tu nunca vai ter fator de potência maior que 1, né? Tu tem fator de potência... Quando é que tu tem fator de potência igual a 1? Sabe me dizer? Isso aí, quando eu estiver alimentando um resistor, né? Quando eu estiver alimentando um resistor, toda a potência drenada está sendo transformada em trabalho. Qualquer carga resistiva, né, puramente resistiva, transforma toda a potência toda a potência drenada da rede em trabalho. Então, carga resistiva, fator de potência é unitário. Já quando as cargas não são puramente resistivas, tu vai ter a potência reativa. Se tu tem potência reativa, então quer dizer que nem toda potência que tu drenou vai ser transformada em trabalho. E a percentagem de quanto foi transformado em trabalho é definido como fator de potência, tá? Essa definição aqui, muito importante também, tá? Muito importante também. Isso aqui o nosso medidor também vai ter que ser capaz de nos dizer, tá? Mais um detalhe, mais uma coisa. Para chegar nessa relação aqui, né? Claro, a gente pode simplificar, eu já vou colocar algumas características dela, mas essa relação aqui é extremamente importante, tá? Tanto é que ela é até limitada por norma, em alguns casos. Eu quero dizer o seguinte, ó, potência ativa, a gente sabe calcular. Potência ativa é o valor médio da potência instantânea, tá? Então a gente sabe calcular ela. Sempre vai ser isso aqui. Potência ativa sempre vai ser a resolução dessa integral, tá? Isso aqui é a potência ativa. A potência aparente sempre vai ser VRMS que multiplica IRMS, tá? Sempre vai ser isso. Então, tu pode calcular o fator de potência por essa definição aí, tá bom? Outro jeito, alguém lembra outro jeito de calcular fator de potência? Por exemplo, nesse caso aí, nesse exemplo que eu coloquei. Vocês lembram como é que calcula o fator de potência desse circuito? Dessas formas de onda que eu coloquei aí? Isso, a fase, né? Vem lá da defasagem angular. Da onde que vem isso? Eu escrevi aqui para vocês, ó, que a potência aparente é a soma fasorial, né, dos vetores potência ativa e potência reativa. Na real, o que a gente tem é isso aqui, ó. Tu vai ter um vetor chamado potência ativa, ortogonal a ele, tu vai ter um vetor chamado potência reativa, e a soma desses dois vetores, a gente tem a chamada potência aparente. Tá? É a soma vetorial. Então, vou botar aqui. Ó. Soma vetorial é o S. Tá? Eu escrevi aqui ó, que a definição de fator de potência é P dividido por S. P, no nosso triângulo de potências, é o nosso cateto adjacente do ângulo, sendo que o ângulo está aqui, ó. Esse ângulo aqui. Tá? O ângulo θ. E o S é a hipotenusa. Então, eu posso calcular o fator de potência como sendo cateto adjacente sobre hipotenusa daquele triângulo lá. Então, ele é o cosseno θ, onde θ é a diferença de fase entre tensão e corrente. Esse θ aqui, ó, é a diferença de fase entre tensão e corrente. É a defasagem angular entre tensão e corrente. Tá bom? Então, o fator de potência também pode ser calculado por essa fórmula aí, mas ele vem da definição de quanto por cento da potência aparente que está sendo convertida em potência ativa, tá? Certo? Só um detalhe, né? Essa diferença angular aqui, ó, isso aqui só é válido, tá? Isso aqui, ó, só é válido, caso específico, para formas de ondas senoidais. Senoides.
só para senoides, vou botar um só para baixinhos, tá? Só para senoides, tá? Essa definição de fator de potência, na real não é que seja válida só para senoides, tá? Tá meio equivocado isso aqui. Ele é válido só para cargas chamadas cargas lineares. Só para cargas lineares. Circuito R, RL, RLC, RC, LC. Isso aí são todos elementos lineares, tá? A relação entre tensão e corrente obedece uma equação linear. Então, são elementos lineares, tá? Para cargas não lineares, não é assim. Isso é por causa da corrente RMS? Tu diz as cargas lineares? De só ser válido para cargas lineares? Não, não. Aquela primeira definição aqui, ó, isso aqui é válido, ó. Potência aparente é válida independente da carga, tá? O que acontece é que esse Q aqui, ó, o Q ali, ele, para cargas não lineares, é um pouco diferente. Não é só a energia reativa do sistema, tá? Desculpa, tá? Agora a gente vai comentar o caso de cargas não lineares, tá? O que a gente viu até aqui, eu acho que é o que vocês já viram em circuitos. Então, tudo isso aqui vocês já dominam, né? Eu tô chamando a atenção porque... Ah, tá. Isso aqui, ó. Eu tô chamando a atenção do que o nosso medidor ele vai estar atento, né? Então, vai estar atento para potência ativa, potência reativa, potência aparente e ainda defasagem angular, tá? Que está relacionado ao fator de potência. Então, todas essas características, né, que são características pertinentes para sistemas, né, para análise de potência, nosso medidor tem que ser capaz de informar isso para nós, tá? Mas as nossas cargas, né, as cargas gerais, né, o que tu vai alimentar, aonde tu vai medir potência, não necessariamente vão ser cargas lineares. Para falar bem a verdade, cada vez mais as nossas cargas estão sendo não lineares. Tá? O que são cargas não lineares? São circuitos eletrônicos, tá? Basicamente são circuitos eletrônicos. Por que circuitos eletrônicos são cargas não lineares? Vocês conseguem entender por que será que circuitos eletrônicos são cargas não lineares? Deixa eu ver uma coisa que eu tinha separado aqui para mostrar para vocês. Nenhum palpite do porquê? Aqui. Tá. Dá uma olhadinha na minha outra câmera ali, que agora tá filmando o multímetro. Estão vendo ali? Todo mundo tá vendo? Manda um no chat quem tá vendo. Não, não é pra falar assim, é pra mandar um. Tá, então te liga nessa outra câmera aí, tá? Olha aqui, ó, eu quero mostrar uma coisa pra vocês nessa câmera. Isso que eu tô mostrando aqui pra vocês, ó, é um carregador de telefone, tá? É o circuito de um carregador de telefone, tá? O circuito de um carregador de telefone é uma coisa que a gente chama de fonte chaveada, tá? Isso aí é um circuito eletrônico. Quase todos os equipamentos hoje que tu liga na tomada, eles têm um circuito eletrônico. TV, até o próprio chuveiro, né? Agora são essas duchas eletrônicas, teu computador, tudo é uma carga eletrônica, tá? Deixa eu te mostrar o que tem, a primeira coisa que existe num circuito desses. Te liga ali, ó. Deixa eu vir aqui, ó. A primeira coisa, deixa eu botar bem aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui é a entrada, ó. Se a gente olhar por baixo da placa, ó, aqui é a entrada do meu circuito, ó. Esses dois terminais aqui, ó, são os terminais que vão ir na rede, tá? São os terminais que vão ir na rede. Aqui, esse fio aqui, ó, é a saída do meu circuito, tá? É o que vai lá pro telefone. Olha aqui na entrada do circuito, ó. Estão vendo aqui, ó? O que é esses elementos aqui, ó? O que vocês acham que é? Esses elementos que eu tô apontando com o dedo ali, ó. O que é isso aqui? Sabem dizer?
Alguém já viu esses feijãozinhos? São diodo, né? E tem 4 diodos ali, estão vendo? Isso aqui é uma ponte retificadora, tá? Uma ponte retificadora de onda completa. Beleza. O que isso aqui está fazendo? Está pegando o CA da rede, que entra aqui, ó, e está transformando numa pulsante CC. Então, esses 4 diodos estão transformando um CA em CC pulsante. Bate em 0, bate em 311, tá? Só que olha aqui o que tem depois desses diodos, ó. Estão vendo que tem 2 capacitorzinhos aqui, ó, 2 bujãozinhos, ó. Não sei se está focando. Se eu tirar o troço dela, será que foca aí? Ó, estão vendo que tem esses 2 capacitores aqui, ó, uns bujãozinhos, né? Esses capacitores aqui, eles transformam a pulsante que vem depois da ponte de diodo numa CC lisinha, sem ser pulsada. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque qualquer circuito eletrônico que vocês vão trabalhar, qualquer circuito eletrônico, deixa eu fechar aqui, qualquer circuito eletrônico vai ter isso aí. Vai ter uma ponte de diodo e vai ter um filtro capacitivo. Por que eu mostrei isso para vocês? Porque isso são cargas não lineares. Por que é uma carga não linear? Te liga esse gráfico aqui, ó, esse de baixo aqui primeiro, tá? Esse gráfico aqui é a forma de onda da tensão, que é essa senoidal aqui, tensão no tempo, e esse pulso aqui, ó, essa tetinha pulando aqui, isso aqui é a corrente que é drenada por um circuito igual àquele ali que eu acabei de mostrar para vocês. Aquele circuito ali, que é o carregador de telefone, que é a mesma entrada num carregador de note, que é a mesma entrada de qualquer equipamento eletrônico, de uma lâmpada, né, que eu coloquei aqui para vocês, né, porque isso aqui agora são circuitos eletrônicos, uma lâmpada LED é um circuito eletrônico, né, não é um filamento lá dentro. A corrente de entrada é muito semelhante a essa corrente aqui que está desenhada no gráfico para vocês. É um pulso, certo? E isso aqui é extremamente diferente num valor senoidal. Não é uma senoide. Concordam? Isso aqui não é uma senoide. É um valor de pico. Ele dá um pico, depois lá no próximo ciclo ele dá outro pico, e depois outro pico, tá? Isso aqui, esses picos de corrente aqui, eles são o reflexo da carga daquele capacitor que tem depois da ponte de diodo, tá? Então tu tem os 4 diodos, tu tem um capacitor, e a carga desse capacitor, ele acontece só no pico da rede, tanto no pico positivo quanto no pico negativo. Então esse pico de corrente aqui, ó, é a carga daquele capacitor que a gente chama de capacitor de barramento. E olha que essa forma de onda de corrente, ela não é nada perto de uma senoidal, certo? Ela não é nada perto de uma senoide. Olha outro exemplo aqui, ó. Esse de cima, esqueçam esse desenho clarinho aqui, ó, só presta atenção no escuro, ó, no azul escuro, que é a corrente, tá? Olha a corrente que é drenada por uma lâmpada a LED, tá? Isso aqui é de LED, isso aqui é a corrente que foi medida, que é a corrente drenada por uma lâmpada LED, que é essa aqui, né? Exatamente igual essa aí. Olha que isso aí não é senoide. Eu não posso definir a minha potência, o meu fator de potência ou a minha potência reativa através de um elemento indutivo ou capacitivo, que nem eu faria no caso anterior. Por exemplo, no caso anterior, o meu Q, né, que era a potência reativa, e que vocês calculavam pela impedância reativa. Nesse caso aqui, eu não tenho isso. Eu não tenho uma defasagem angular, né? A minha carga não é nada linear. Ela introduz distorções na corrente, ó, e esse termo é muito importante, ele introduz distorções na corrente que não é meramente a defasagem angular, que nem no caso anterior. Às vezes ele nem coloca defasagem angular, ele só transforma a corrente num troço feio que nem isso aqui. Picos em 60 Hz, ou então deformações que nem essas que estão acontecendo aqui nesse circuito de cima, tá? Então tu tem uma coisa que a gente chama aqui, que é distorção harmônica. A gente está distorcendo a corrente que está sendo drenada. A nossa carga, se ela fosse linear, a corrente ia ser senoidal, ou defasada para frente ou para trás, ia ser senoidal. Mas a nossa carga não é mais linear. E por diferentes fatores, ou porque é um conversor chaveado,
ou porque é uma carga de capacitor, que nem aquele exemplo que eu botei. Então, geralmente, por serem fontes chaveadas, por serem um conversor estático, a corrente que ele drena da rede não é mais uma corrente senoidal. E se a corrente não é senoidal, daí a porca torce o rabo. Por quê? Por que isso? Porque eu quero agora chamar a atenção de vocês que existe uma coisa muito importante. Quero que vocês lembrem de uma coisa que eu acho que vocês viram em cálculo, que diz o seguinte, que qualquer sinal periódico, vocês podem decompor em suas componentes harmônicas. Lembram disso? Qualquer sinal periódico, vocês podem decompor em suas componentes harmônicas. Quem é que viu isso? Eu acho que isso é séries. Não sei se é séries. É? Ou nem? Não? O que significa isso? O que significa isso? Que qualquer sinal que varia no tempo, por exemplo, esse aqui, ó, qualquer sinal que varia no tempo, na real, ele pode ser decomposto em somatórios de componentes harmônicos. O que é isso? Tu vai ter uma componente em 60 Hz, mais uma componente em 180 Hz, mais uma componente em 300 Hz, mais, e assim vai. Cada um com uma amplitude, então esse aqui vai ter, por exemplo, uma amplitude A1 na frequência 1, uma amplitude A2 numa frequência 2, e assim vai. Lembram disso? Que era o cálculo do AN/BN, que vocês faziam lá em cálculo. Nem fizeram. Tá? E o que é isso aqui? Isso aqui são componentes harmônicas, certo? E quanto mais diferente de uma forma de onda senoidal, como por exemplo é o caso desse cara aqui, ó, mais componentes harmônicas ele vai ter, mais frequências ele vai ter, tá? Já viram isso? Não? Deixa eu pegar um negócio aqui para mostrar para vocês. Se tu pegar, por exemplo, uma forma de onda senoidal, que foi o caso anterior, né? Esse caso aqui, ó, a corrente é senoidal. Se a corrente é senoidal, ele tem só uma componente harmônica. Ah, mas ele não é senoidal, ele é diferente de senoidal, o que que tu tem? Tem soma de harmônicos. Tu tem mais componentes, tu consegue representar matematicamente ele por somas. E conforme mais diferente de uma senoidal, mais componentes harmônicos ele vai ter. Eu não sei se vocês já viram a questão da representação no domínio da frequência, né? Se a gente pegar na frequência, a gente pode representar o sinal, por exemplo, esse sinal aqui decorrente, ó, ele vai ter uma componente aqui em 60 Hz, ele vai ter outra componente lá em 120, vai ter mais uma em 180, ele vai ter várias componentes aqui, ó, de frequência, certo? Ah, mas daí tu pega a rede, por exemplo, esse sinal de cima aqui que é a rede, ó, a rede é senoidal purinha, né? Era para ser pelo menos. Se ela é senoidal pura, deixa eu pegar outra cor aqui para desenhar isso, né? Se eu pegar, por exemplo, a rede aqui, ó, que é a tensão, ela é uma senoidal. Se ela é uma senoidal, ela tem só essa componente aqui, ó. Ela não tem as outras. Estão entendendo isso? Tem só aquela componente harmônica ali. Não lembra, cara? Pois é, qualquer sinal tu decompõe em componentes, tá? Qualquer sinal tu consegue decompor em componentes senoidais. Se ele é um senoidal puro, ele só tem uma frequência, que é esse caso que eu desenhei aqui de vermelho, ó. É a rede, né? É a rede, ela é uma senoide, ela é senoidal pura, é 311 em 60 Hz. Então esse meu desenho vermelho aqui, ó, a amplitude é 311 em 60 Hz, certo? Já a corrente, ela não é senoidal. Se ela não é senoidal, ela é decomposta em harmônicos. Ela é decomposta em um somatório de senoides. Qualquer sinal, tu consegue decompor em somas de senoides, onde cada senoide vai ter uma amplitude em certa frequência. Então, o que a gente tem aqui, várias componentes harmônicas de corrente, certo? E uma componente de tensão. Então, tu tem várias, é como se tu tivesse um monte de senos sobrepostos de corrente, né, porque a tua forma de onda é distorcida,
né? Se a tua forma de onda é distorcida, é decorrente, é como se tu tivesse um monte de corrente, uma em cima da outra, né? Uma em 120, uma em 180, uma em 300, todas em várias componentes harmônicas, certo? E todas essas componentes de corrente, elas estão circulando. Todas elas compõem aquela forma de onda que eu mostrei ali para vocês. Só que a tensão, por sua vez, ela só tem uma componente harmônica. Ela só tem os 60 Hz. Ela não tem o 180, ela não tem o 300, ela não tem o 360. Se a tensão só tem 60 Hz, a única componente decorrente que vai gerar potência ativa é a de 60 Hz. Porque lembra lá que a potência ativa para nós é o valor médio, não é 2, é T. A potência ativa para nós é o valor médio da tensão que multiplica a corrente, certo? A minha tensão só tenho em 60 Hz. Todas as outras harmônicas são zero, ó. Olha aqui no gráfico, ó. Só tenho os 60 Hz dela. Eu não tenho o 180, o 300 e assim por diante. Então, só a componente de 60 Hz que vai gerar potência. Só a componente de 60 Hz da corrente que vai gerar potência. A 120 não vai, a 180 não vai, a 300 não vai. Por quê? Porque tu não tem tensão nessas frequências, certo? Então, o que que acontece? Tu tá fazendo a tua rede circular várias componentes harmônicas que não vão gerar trabalho, porque tu não vai multiplicar por tensão, tu vai multiplicar por zero. Então, tu não vai ter potência ativa. E o que que acontece? Quanto mais deformada é a corrente que tu drena da rede, significa que tu tá drenando muitos harmônicos. E esses harmônicos vão ter que circular na rede, vão ter que circular na instalação da tua casa. E esses cabos vão ter que sustentar todas essas harmônicas, certo? E isso é ruim. Por que que é ruim? Porque tu tem que sobredimensionar, porque ele vai ter que circular a corrente de 60 Hz, a de 180, a de 300, a de 500 e lá vai pedrada, certo? Então, se o teu cabo tem que suportar todas essas componentes harmônicas, conforme mais distorcida é a tua carga, pior é para o teu sistema. Consegue entender isso? Mais ou menos. Mais ou menos. O que que eu estou dizendo, então? Que a corrente, né, a corrente elétrica, drenada por uma carga não linear, ela vai ter uma componente na fundamental, que a gente chama de I1, mais uma componente numa segunda frequência, que na real é isso aqui, ó. I seno de 60 vezes 2π vezes T, mais uma corrente I2, uma amplitude I2, numa harmônica de 120 vezes 2π vezes T, mais uma I3 na terceira harmônica, tá? Conforme mais distorcida é a corrente que o teu circuito drena, conforme mais distorcida é a corrente, mais componentes ele vai ter aqui. E componentes de maior amplitude. Só que a única componente que gera trabalho é aquela que está na frequência da rede. Essas outras aqui não geram trabalho. Elas estão circulando, mas não geram trabalho, certo? Então a gente tem que ser capaz de medir o quanto de corrente que está circulando que não gera trabalho. E para poder mensurar isso, para saber o quanto de corrente que circula e que não gera trabalho, foi definida um termo chamado THD, tá? Esse valor THD significa distorção harmônica total. Isso aí é um valor, tá? Um valor que diz para ti o quanto que a forma de onda decorrente é distorcida. O quanto que uma forma de onda é distorcida. Isso que a THD diz, tá? Então, por exemplo, se a tua tensão é senoidal e a tua corrente, tu ligou uma carga e ela drenou aquela corrente que eu estava mostrando ali para vocês, ó, essa corrente aqui, ela não é senoidal. Então, ela tem uma THD elevada. Ela tem um alto THD. THD é um valor que quantifica o quanto que uma forma de onda é diferente da seno, tá? Por que isso? Porque se ele não é seno, ele tem componentes harmônicos. E se ele tem componentes harmônicos,
ele tem componentes que não geram trabalho. E como que eu calculo esse número? Esse número é basicamente a média quadrática de todo o conteúdo harmônico. O que é o conteúdo harmônico? É a soma de cada uma desses caras aqui, ó. Então, tu vai ter IN ao quadrado, tá? Tu faz o somatório de todo o conteúdo harmônico a partir da segunda, que é a que não gera trabalho, e compara com a fundamental, tá? Isso aqui é THD. É o quanto de corrente que tu tem que não gera trabalho, com relação a que gera, tá? É um percentual, é um valor percentual. Se tu tem alta THD, se o teu THD é alto, significa que tu tem muita componente harmônica que não gera trabalho em comparação com a fundamental, tá? É isso que a THD diz. Isso é muito importante, tá? Porque quanto maior a THD de um sistema, significa que ele tem muito conteúdo harmônico. E esse conteúdo harmônico não gera trabalho, né? Toda essa parte aqui, ó, não gera trabalho, não gera potência ativa. Se não gera potência ativa, se todo esse conteúdo da direita aqui não gera potência ativa, significa que ele diminui o fator de potência. Significa que ele diminui o fator de potência, porque significa que tu vai drenar mais corrente para gerar o mesmo trabalho. Vocês conseguem entender essa relação? Carga não linear drena corrente distorcida. Se ele está drenando corrente distorcida, ele gera componentes harmônicos. Componentes harmônicos não geram trabalho. Se não gera trabalho, diminui o fator de potência. Tá? E existe uma relação entre THD e fator de potência, né? Essa é a THD. E o fator de potência, então, de um sistema que tem carga não linear, ele é o fator de potência que a gente tinha calculado antes, dividido por 1 mais THD quadrado raiz. Tá? Esse aqui é o fator de potência de uma carga não linear. Tá? Essa é a THD e esse é o fator de potência. O que vocês têm que lembrar? THD é um valor que quantifica o quão diferente de uma senoide a forma de onda é. Por que isso é importante? Porque um valor com alta THD tem baixo fator de potência. Por que isso é verdade? Porque quanto maior a THD, menor o fator de potência? Porque tu tem muita componente harmônica que não está na frequência da tensão. Só tem a fundamental que está na frequência da tensão. O resto é componente harmônico. Da onde que veio essas componentes harmônicas? É porque tu distorceu a corrente de entrada. Porque o teu circuito não é linear. Se ele fosse linear, ele tinha só a fundamental. Tá? Mais ou menos esse é o caminho. E daí é o seguinte, essas duas grandezas aqui que eu destaquei, o medidor ele tem que nos informar qual que é a THD do meu sistema, qual que é a THD do meu equipamento, qual que é o fator de potência desse equipamento que tem distorção da corrente de entrada. Tá? Então ele tem que informar isso aqui para nós. A THD ela é tão importante, pessoal, ela é tão importante que existem várias normas que limitam o valor da THD. E ainda existem normas que dizem o seguinte: para o teu equipamento, para cada equipamento, quando tu vai projetar um equipamento para te poder vender, para te poder ter selo e metro, enfim, eles limitam o valor de cada uma dessas componentes aqui, ó. Então isso é tão importante, isso tem um impacto tão grande na rede elétrica, que existem normas que limitam a distorção harmônica da corrente. Ou seja, o teu sistema não pode gerar ruideira, ele não pode gerar uma forma de onda completamente diferente de uma senoide. Tá? Ele não pode drenar correntes pulsantes à la louca. Tá? Existem normas que limitam isso. Por que existem normas? Porque se tu deixar à la louca, tu vai prejudicar o sistema de distribuição. E o sistema de distribuição não está preparado para receber isso. Tá? Por isso que daí, em vez deles consertarem o sistema de distribuição e transmissão, eles colocam normas, dizem, ó, não, tu não pode fazer isso. Entendido? Não sei se o link foi muito bom aí, se eu consegui estabelecer, mas essa é a questão, outros dois elementos que são muito importantes, tá? THD, vocês ainda vão estudar mais sobre THD,
e o fator de potência de cargas não lineares, tá bom? Isso aí, o nosso instrumento de medida, o nosso watímetro, ele tem que ser capaz de nos fornecer, certo? Porque está relacionado principalmente à qualidade da energia que o teu sistema está consumindo. Bom, tem mais um detalhe que é o seguinte, eu acabei não falando, tá? Quando eu falei de corrente RMS, tá? Valor de corrente RMS, tá? Isso aqui é o que te gera a potência ativa, né? Lá no teu, na tua carga resistiva, enfim, é ela que gera a tua potência ativa na carga resistiva, tá bom? E uma coisa muito importante, quando a gente fala de medidores, seja um multímetro, seja um medidor que for, é essa característica que eles identificam aqui, ó, que é o chamado True RMS, tá? O que significa um elemento dizer que ele me oferece o valor True RMS? É o valor RMS verdadeiro, ou eficaz verdadeiro. Por que isso é importante? Por que eles carimbam, o nosso é True RMS? Porque existem outros que não são, né? Mas o que é a ideia? É que como o nosso valor RMS, né? O valor RMS, ele é a resolução dessa integral aqui, ó. Né? O valor RMS é a resolução dessa integral aqui, ó. Do valor, se é a corrente RMS, né? Ou se é a tensão RMS, daí muda para tensão, mas é isso aqui, ó. Essa aqui é a corrente RMS, ó. Tu tem que resolver essa equação aí para poder me dizer o valor de RMS. Principalmente porque as cargas não são lineares. Então, a minha forma de onda de corrente aqui, ó, ela é uma corrente toda feia, é uma função toda torcida. Eu tenho que colocar ali e tenho que resolver a integral. Porque se eu não resolver a integral, eu não sei o valor da RMS. Só que existe um caso específico, que é quando essa corrente aqui é senoidal, né? Se a corrente, ela é uma corrente de pico, né, senoidal, seno de ômega t, se ela é puramente senoidal, ou seja, se a minha carga é linear, tem um caso específico, eu posso resolver esse valor RMS para um valor senoidal. E aí, esse valor RMS ele tem uma relação com o valor de pico. Se a gente colocar essa senoide dentro dessa integral aqui e resolver, vocês lembram como é que fica? Valor RMS? Ninguém lembra nada. Aí, pela raiz de 2, né? Isso. Então, o meu valor RMS, basta eu saber o valor de pico e dividir por raiz de 2, tá? Beleza, tá aqui, tops. Só que isso aqui só é verdade se a minha corrente é senoidal. E tu concorda comigo que é muito mais fácil eu dividir por raiz de 2, que é uma constante, basta eu identificar o pico, né? Pode ser com um capacitor, por exemplo, ele carrega até o pico e fica. Basta eu medir o pico e dividir por raiz de 2. É uma conta muito mais simples do que eu resolver uma integral toda vez, né? Que o meu microcontrolador resolva uma integral toda vez. É muito mais dispendioso eu resolver essa integral do que eu só dividir por raiz de 2 o valor de pico. Então, tinha, agora nem todos, mas tinha muitos que não resolviam a integral. Que ele identificava o valor de pico e dividia por raiz de 2. E dizia, esse é o valor RMS. Mas espera aí, esse valor RMS só é verdade, dividir por raiz de 2, só é verdade se a forma de onda for senoidal. Se a forma de onda decorrente for essa aqui, ó, que eu tinha mostrado antes para vocês, ó, se ele medir o valor de pico e dividir por raiz de 2, não vai dar o valor RMS. Vai dar um valor muito diferente do valor RMS. Porque essa forma de onda aqui, ela não é senoidal. Então, para eu saber o valor RMS dessa forma de onda, eu tenho que resolver essa integral aqui. Então, quando um sistema ele fala que ele é true RMS, significa que ele vai te dar o valor RMS da forma de onda, independente da forma de onda. Correto, certo? Então, isso é um dado muito importante. Sempre quando tu for fazer a aquisição de um multímetro, ou tu for utilizar um multímetro, é importante que tu saiba se ele é true RMS ou não. Se ele vai te dar o valor eficaz de verdade ou não. Se ele só vai dividir por raiz de 2, certo? Porque tem muito multímetro, principalmente os mais antigos, né?
que eles não têm a conta completa. Eles só botavam a raiz de 2, porque ele vai ser utilizado para senoidal, então vai esse mesmo, entendido? Então, quando tu olha esses multímetros aqui, tá? Ele não diz que ele é true RMS, certo? Então, só te resta, né, confiar se ele tem ou não, tá bom? Então, é muito importante esse termo true RMS, tá bom? E quem vai te trazer isso são instrumentos de melhor qualidade, com ter um controlador um pouco melhor ali dentro, tá bom? Beleza, então, voltando, tá? Voltando no início. Watímetros, eles vão medir potência. Só que potência, tu tem potências para cargas lineares e para cargas não lineares. Ele tem que ser capaz de medir para qualquer uma. Então, o que, que ele tem que ser capaz de identificar um watímetro para nós? Ele tem que ser capaz de identificar, valor é RMS, ele tem que medir para nós. Outra coisa que ele tem que medir para nós, né? Se é true RMS ou não, né? O valor true RMS que a gente quer, tá? Tem que ser um valor true RMS. O que mais? Tem que nos dizer qual que é a potência ativa do sistema. O que mais? Qual que é a potência reativa do sistema? Qual que é a potência aparente, tá? Então, esse primeiro termo aqui, ó, potência... Tá difícil de escrever, hein? Potência aparente, tá? Esse primeiro termo aqui, ó, true RMS, quando a gente está falando de cargas resistivas. Essas três potências aqui, quando a gente está falando de cargas não resistivas, né, indutivas, capacitivas, enfim. Ele ainda tem que ser capaz de fornecer para nós fator de potência, né? Outra coisa muito importante, fator de potência. Outra coisa, defasagem angular, né? Ele tem que nos dizer. E uma coisa bem importante, THD, tá? Por que THD é importante, tá? Por quando a gente está falando de cargas não lineares. Como eu mostrei para vocês, quando a gente fala de carga não linear, o fator de potência depende da THD. Se o fator de potência depende da distorção harmônica, quer dizer que a potência ativa que a gente vai calcular depende dessa THD, né? Por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó, que eu tinha falado antes. Aqui, ó, a gente sabe sempre que fator de potência vai ser o percentual da potência aparente que vira potência ativa, tá? Então, a THD, ó, o valor da THD influencia nessa relação, certo? Influencia na nossa relação. Beleza? Vou mostrar mais uma coisa para vocês aqui, então. Só mais uma coisa aqui. Voltando a esse watímetro aqui, ó. Tá, então as características que a gente tem que se ligar são essas que eu escrevi. É true RMS, mede as potências ativa, reativa e aparente, informa fator de potência, informa defasagem angular, informa THD, isso aí são características pertinentes de um watímetro, tá? Agora eu botei um desenho aqui, ó, por exemplo, esse watímetro aqui, que é o esquema que ele traz no datasheet do watímetro, tá? Como que tu mede, né? Então aqui tá a tua carga, né? O load, é quem tu quer medir a carga, e aqui tá, por exemplo, a tua rede, tá? Que tá fornecendo energia para esse load, né? A fase aqui e o neutro aqui embaixo. O que tu vai ter sempre no watímetro? Tu vai ter sempre, pelo menos, uma medida de corrente e uma medida de tensão. Sempre. Por quê? Porque o watímetro, ele vai te informar a potência. Só que para saber potência, ele tem que saber a tensão e a corrente. Então, ele vai ter sempre uma medida de tensão e uma medida de corrente. Esse watímetro alicate aqui, o medidor de corrente é o próprio alicate, como eu tinha falado antes, né? Então, tá aqui, ó, abraçando a fase onde tu vai medir a corrente que passa na fase. E ainda, tu tem aqui os jacarezinhos, ó, fazendo a medida de tensão daquela fase. Então, tu tem medindo ao mesmo tempo tensão e corrente desse circuito aqui. E lá dentro vai acontecer o quê? Tu vai ter um sinal que é resultado do sensor de corrente, né, que é esse jacaré aqui, essa é o teu sensor de corrente. Então, tu vai ter um resultado aqui, sensor de corrente, certo? Que vai passar por um circuito de condicionamento, blá, 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 toda aquela ideia que eu conversei com vocês antes. E tu vai ter uma medida de tensão, né? Resultado num sensor de tensão, que é esses jacaré aqui. Então, tu vai ter um sensor de tensão também, tá? O
que vai passar por todos os circuitos de condicionamento, tarari, tarará, e vão chegar na tua unidade de processamento lá, tua CPU, que é a primeira coisa, de novo, né, vai passar por um ADC, vai ir para dentro da CPU e depois vai ir para um display, tá? Então, tu sempre vai ter medida de tensão e corrente. Esse cara aqui em específico, ele tem o comum, né, que tá ligado aqui já, ó, e tem uma medida para cada fase, tá? Tu pode medir potência, tu liga os 3 terminais de tensão e muda o jacaré de fase para fase, para medir a potência em cada uma das fases, tá? Tem uns que não, aquele primeiro preto que eu coloquei lá para vocês, ele só tinha por uma fase. Então tu sempre vai colocar garra de tensão e abraçar a corrente onde for necessário. Vatímetro sempre vai ter que medir os dois ao mesmo tempo, tá bom? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Só para nós finalizar isso aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é o datasheet daquele alicate vatímetro que eu mostrei ali para vocês, tá? O que eu tinha mostrado para vocês, tá? Então, primeiro ele vai nos trazer, né, informações técnicas e tal, como é que tu liga ele, que foi de onde eu tirei essa imagem aqui para botar lá para vocês. E daí o que mais que ele me mostra aqui, ó, próximas páginas, ó. Potência ativa, foi aquilo que eu mostrei para vocês, que ele tem que trazer. Potência aparente, ele mede, então ele ensina aqui como que usa para medir, né, como que aperta, como que liga, tarará. Ó, aqui, ó, potência reativa, ele também nos informa, né, show de bola, então tá dentro do que a gente queria. Fator de potência, né, e cosseno φ, ele informa para nós também, o cosseno do ângulo, eu tava chamando de θ, né, mas ele nos informa o cosseno aqui também. Outra coisa, defasagem angular, que é o ângulo, né, que a gente tinha comentado antes, o ângulo entre tensão e corrente, que vai nos dar o fator de potência para cargas lineares, tá? Frequência, óbvio, porque a gente está trabalhando com sinais variantes no tempo, então esse medidor também nos informa a frequência. Ele ainda tem a capacidade de nos informar energia no tempo, né? Então, se tu deixa ele ligado lá por algumas horas, ele vai acumulando na memória e depois nos informa quanta energia aquele sistema consumiu, digamos, em um dia, em um mês, e assim vai, tá? E harmônicas, né? Então, ele consegue ainda nos informar qual que é o conteúdo harmônico, qual que é a THD do sistema, tá? Então, basicamente, esse vatímetro aí, ele é para uma fase só, né? Ele mede uma fase por vez, mas ele tem todas as características que a gente espera de um vatímetro, tá? Com isso, o que eu quero que fique claro aqui para vocês, tá? O que é interessante, o que é importante que um vatímetro meça e como que ele faz essa medida, tá? Basicamente isso. A estrutura, né, de novo, é a mesma estrutura que eu tinha comentado antes, é um ADC com uma CPU e a leitura desse ADC vem num circuito de condicionamento, tá? E de resto é isso, tá, pessoal? É isso que vocês têm que lembrar, tá? O que são esses parâmetros? THD, fator de potência, diferença de carga linear e não linear, né? Potência ativa, valor RMS, isso aí que vocês têm que lembrar, tá? Fator de potência é cosseno φ? É, mas só para cargas lineares, tá? Se for não linear, uma carga não linear distorce a corrente, se distorce a corrente tem THD, se tem THD diminui o fator de potência. Tá bom? Meia boca? Alguma coisa aí, gente? Nada? De boa? Tranquilinho? Suave? Tá? Só mais uma hora de aula, agora a gente acaba. Não tem como. Falta muita coisa ainda. Mas muito obrigado. Tá certo, gurizada? Não tem dúvida disso aí? Claro que tem, né? Tá cheio de dúvida aí. Óbvio. Mas os termos e a aplicação ali